E aí, vamos fazer nosso ano bíblico, capítulo 15, 16 e 17 do Apocalipse. Se quiser um pouco mais detalhado, basta verificar a série de vídeos aqui no canal do YouTube PR Dudu Batista e pesquisar a série Enfim o Fim. Exatamente, Enfim o Fim. Mais de 130 vídeos sobre o livro do Apocalipse. Eu espero que seja bênção para a sua vida. No capítulo 15, nós estamos vendo uma visão de glória. Mas no capítulo 16, uma tragédia. Do versículo 1 ao 4, você observa uma cena introdutória. Os anjos que vão derramar as 7 pragas estão saindo do santuário. Esse santuário se fecha, ou seja, quando termina o serviço do santuário, então os anjos saem para derramar as pragas sobre a terra, ok? Você observa que esta visão da saída dos anjos para derramar as pragas também é acompanhada da visão dos vencedores, o povo de Deus no futuro, vencedores sobre a besta, sua imagem, o seu sinal, o número do seu nome. Eles estão felizes, eles estão cantando. Eu espero que você faça parte deste grupo e eu também, obviamente. Aí vem uma pergunta. Você observa do verso 5 ao verso 8 aí, a narrativa das pragas e tal, que serão detalhadas a partir do capítulo 16, e você faz uma pergunta: por que vão ocorrer as pragas se não há mais oportunidade de arrependimento? Se terminou o serviço no santuário, a intercessão, se as portas foram cerradas, fechadas e os anjos estão vindo para derramar as pragas, para que essas pragas serão derramadas se não há mais oportunidade de salvação? Como utilizamos a nossa declaração muito comum, a denominação, a porta da graça terá sido fechada, a porta das oportunidades, ou seja, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Então, para que derramar as pragas? Para quê? Número 1, expõe a verdade sobre Satanás e aqueles que seguem. Não é culpa, número 2, de Deus que os ímpios não sejam redimidos, é o resultado da própria escolha deles. Os perdidos escolheram a rebeldia contra Deus, a salvação deles tornou-se um risco. E mesmo após o milênio, diante de uma perspectiva clara do caráter de Deus, nada muda no caráter deles, afinal de contas vão atacar a cidade. As pragas expõem exatamente a inadequação para a eternidade e vindicam o juízo divino em cada caso. Entendeu isso daí? Então as pragas funcionam para esta direção. Muito bem, você adentra aqui ao capítulo 16 do livro do Apocalipse e você começa a ter algo mais detalhado acerca das pragas. Observe, por exemplo, que você tem a capacidade de fazer uma comparação entre as pragas e as trombetas. Alguns até dizem: será que são a mesma coisa? As pragas não funcionam como sendo as mesmas coisas que as trombetas? Bom, as 4 primeiras trombetas, bem como as 4 primeiras pragas, têm os mesmos alvos: terra, céu, mar, rio, fontes de águas, corpos celestes. O 5º evento vincula-se à escuridão, o 6º com o rio Eufrates e o 7º tem presença de grandes vozes. Só que as diferenças entre as pragas e as trombetas são maiores do que essas similaridades que eu acabei de citar para vocês agora. A primeira trombeta, a terça parte da terra, das árvores e das ervas verdes são queimadas. Na primeira praga, entretanto, tem como consequência o surgimento de úlceras malignas. Tanto a terceira trombeta quanto a terceira praga afetam rios e fontes de águas. A terceira trombeta deixa a água amarga, a terceira praga transforma ela em sangue. As diferenças são maiores do que as similaridades. Quando a quarta trombeta faz o sol, a lua e as estrelas diminuírem seu brilho, a quarta praga faz o sol aquecer ainda mais, de modo a queimar o povo. As trombetas foram sérias, as pragas são piores ainda. Então você observa que
as diferenças são maiores do que as similaridades. Portanto, trombetas não são as mesmas coisas que as pragas, tá certo? Muito bem. Você observa que uma outra pergunta surge, pastor, são literais ou simbólicas? Bom, se for simbólica, imagina, água em sangue, povos, multidões iriam resultar numa carnificina. As úlceras, será que seriam expressão externa de um mal interno? É uma boa pergunta. Muito bem. Nos selos, nós temos 4 cavalos simbólicos e no 6º, literal. Da mesma forma, não há problema de verificarmos as 4 primeiras pragas como literais e examinarmos o aspecto simbólico de outras, porque é possível fazer isso nos selos. Obviamente, também é possível termos essa absorção de informação deste tipo também aqui no caso das 7 pragas. A primeira praga, por exemplo, úlceras, o versículo 11 do capítulo 16, quando chegar a 5ª praga, as pessoas ainda sofrem a primeira. Capítulo 16, verso 11, dá-nos essa conclusão. Ou seja, está chegando aí a 5ª praga, mas tem um pessoal sofrendo ainda com a primeira. As pragas que caem sobre a terra, que despertarão o ímpio para matar o justo, faz-nos entender que a manifestação suprema de amor é morrer por alguém, e a manifestação maior de ódio é matar este alguém. Os ímpios, odiando os justos, estarão se levantando para matá-los. Olha o que diz o livro Primeiro Escritos, na página 281. Todavia, durante a primeira praga e a segunda, algumas pessoas estavam acusando a Deus e amaldiçoando-os. Outros se precipitavam ao povo de Deus e pediam para que lhes ensinasse como poderiam escapar do seu juízo, mas não havia mais nada para eles. O verso 2 diz o primeiro anjo, a designação ordinal faz-nos entender que serão pragas sucessivas. A palavra para tumores malignos na Septuaginta é a mesma dos egípcios. Quando fala das úlceras dos egípcios, é o mesmo tipo de enfermidade exibido aqui nas pragas. E é o mesmo tipo de enfermidade experimentado também por Jó. A segunda e a terceira praga, mar, rios, fontes de água em sangue, todos esses diríamos, produtos da natureza sendo atingidos, você observa o que primeiros escritos na página 36 e 37 diz: esta praga enfureceu os ímpios contra os justos e fez com que o decreto saísse. Este foi o tempo da angústia de Jacó. Os justos clamavam de dia e de noite e obtiveram livramento pela voz de Deus. Então, na segunda e na terceira praga é que vai sair o decreto contra os justos, ok? Visto que derramaram sangue inocente dos santos e dos profetas, são culpados como se tivessem sido derramados por suas próprias mãos, diz Ellen White no Grande Conflito, na página 628. Você já viu mais ou menos quando é derramado petróleo na água do mar? A pesca, os animais, banho de praia, comércio, transporte, água potável, tudo fica escasso, sem água para beber, ou seja, um verdadeiro caos. Esta praga caindo sobre o mar, rios e fontes das águas proporcionará um caos absurdo para todo o planeta, né? Para todos os moradores e, consequentemente, teremos aí um decreto na direção dos servos de Deus. Aí você tem aqui um monte de outras pragas sendo descrito, trevas, aquela coisa toda sendo aqui, a lei de Deus. No meio dessas trevas vai aparecer, né? E o Grande Conflito na página 639, 2 pedras dobradas, a mão abre, todos vão poder ler a palavra de Deus, a saber, através ali das grandes pedras representando os mandamentos. Os falsos pastores que condenaram a lei
serão nessa ocasião condenados pelos seus próprios seguidores, porque eles enganaram seus seguidores, ok? Você vai ouvir que as espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os inimigos do povo de Deus. Então, pensa aí comigo, no meio da praga das trevas, as tábuas de Deus no céu, reluzindo a verdade, os seguidores se revoltando contra seus líderes religiosos que não apregoaram a verdade e agredindo-os, atingindo-os, o caos. Aí você tem a sexta praga, o cenário sendo preparado para a guerra do Armagedon, o Eufrates que alimenta a Babilônia, será retirado o apoio de Roma e de repente Roma, que estava sendo apoiado pelo poder civil, agora vai se ver sozinho entre o caos, o anticristo, Satanás, agora assume a personificação como se fosse o próprio Cristo, e na verdade isso aí é dito lá no Grande Conflito, na página 593 até 595, bem como a 624, que vai ser nada mais, nada menos como o ato culminante do grande drama do engano. O próprio Satanás se personificará em Cristo. Todas essas coisas estarão se desenrolando à medida que as pragas estiverem caindo sobre a terra. No meio das trevas, a palavra de Deus aparecendo, todas aquelas coisas, ou seja, um decreto sendo emitido quando a água, o rio se transforma em sangue e todas essas coisas. Você observa tudo isso, a guerra do Armagedon sendo colocado aqui em instituição, os servos de Deus sendo perseguidos e obtendo livramento. E diante de todo esse caos ainda tem aquela chuva de pedras, aquela coisa toda, e você pode estar perguntando, mas as pragas elas serão universais, pastor? Vai acontecer assim em todo o planeta? Amigo, se as pragas acontecessem em todo o planeta, não sobraria absolutamente ninguém. Você lembra que os ímpios morrerão por ocasião da vinda de Jesus? Se as pragas forem universais, não haverá um ímpio sequer para contemplar a volta de Jesus e se cumprir a profecia que eles pedem aos montes e aos rochedos para caírem sobre eles e esconderem da face daquele que está sentado sobre o trono, porque grande é a sua ira e quem poderá subsistir? Enfim, se for esta praga literal, amigo, acontecendo, se essas pragas acontecerem em todos os lugares da terra, enfim, não vai sobrar ninguém. Portanto, quando você fala a terça parte aqui, a terça parte ali, então você percebe que existem pontos, porque senão, como já disse e repito, teríamos então o desaparecimento da raça humana. Tendo isso em vista, nós adentramos aqui ao capítulo 17, dá uma olhadinha aqui junto comigo no capítulo 17, e o que nós temos aqui? Dois grupos envolvidos com a Babilônia, ok? Do tempo do fim, os reis da terra e os habitantes da terra. E essa prostituta aí, obviamente, representa a entidade religiosa, apostatada. A gente já viu que mulher em profecia bíblica representa a comunidade do povo de Deus. A mulher vestida com sol representava o povo de Deus. Agora, essa mulher vestida de vermelho, você percebe no capítulo 17, que as suas vestes é a falsificação das vestes do sumo sacerdote do Antigo Testamento, que incluía as cores púrpuras, escarlate, ouro, vermelho aqui, opressão, sangue, ornamentados com desejo de seduzir. E você percebe que ela está embriagada com o sangue dos santos, ou seja, a igreja cristã que se apostatou, uma mulher que traiu o marido, que é Jesus, e que perseguiu, praticou prostituição seguindo outros deuses, perseguiu e matou muita gente, razão pela qual há muito sangue em seu cálice, né? Ela cometeu prostituição com os reis da terra, diz o verso 2, relações imorais com os outros governos cristãos, é o que você percebe, o grande número de mártires. Os líderes religiosos frequentemente falhavam em reprovar os pecados dos líderes governamentais, a palavra de Deus não era exibida, as tradições colocadas em relevância,
E essa besta aí representa o poder político, ou seja, você tem a igreja apostatada associada com a besta, que é o poder político. Essa besta capítulo 13, é aquela que vem do mar. E aí você percebe que o verso 4 diz que ela era e não é, e que está para emergir. Quem é, que era e que há de vir? Aqui é que não é, que era e está por emergir. Você percebe que é uma tentativa de imitar as características do próprio Deus. Você tem essa besta que era, ou seja, existiu no passado, suas atividades anteriores continuaram nos 1260 anos. Não é, com sua ferida mortal, no capítulo 13, verso 3, deixou de existir por algum tempo. Roma papal passou, deixou de existir com a ferida mortal, mas a ferida mortal foi curada e a besta ressurgiu. Por isso a descrição dessas três fases: a besta que era, que não é, e finalmente essa que ressurgirá, que é a que está atualmente em vigor. O capítulo 17, ele descreve a besta do Apocalipse, do capítulo 13, do verso 1 ao verso 8, em seu período da cura mortal. A prostituta montada sobre a besta significa que, mais uma vez, houve uma breve união da religião com a política. E essa besta está cheia de características para identificação: 7 cabeças, 7 montes, 7 reis. Monte significa reis, reinos. Você se lembra em Daniel 2 como um monte, uma pedra cortada assim, auxílio de mãos, representando o reino de Deus? E você percebe isso em Jeremias 51, 25, Ezequiel 35, verso 2 e verso 3. E aí você tem a característica 5 da perspectiva do tempo de João. É João que está escrevendo. E quando João escreve, ele diz assim: 5 já haviam caído, um deles existia, o outro não havia chegado ao poder. Quem eram os 5 reinos que já haviam caído no tempo de João? O Egito, a Assíria, a Babilônia, a Medopérsia e a Grécia, ok? 5 reinos que já haviam caído. O reino que existia era o que João estava, era o reino de Roma. E aí, o reino que viria nada mais é do que Roma em sua fase pagã, né? De fase pagã, melhor dizendo, para a fase cristã. Este era o que viria. O que ainda chegaria, em outras palavras, era a besta do mar, que estamos exatamente percebendo no capítulo 13 do livro do Apocalipse. E o 8º reino é aqui, o capítulo 17, a besta escarlate. Hoje vivemos no tempo da cura da ferida mortal. O 8º poder mundial aparecerá em cena pouco antes do fim e caminhará para a perdição. A mulher montada na besta é a união política religiosa novamente que imperou durante os 1260 anos. Então, amigos, a revelação está aí diante de nós. Cabe-nos agora a responsabilidade de nos prepararmos. Portanto, graça e paz. Amanhã tem mais, estamos juntos aí no nosso Super Ano Bíblico. Quer mais detalhes? Dá uma assistida nos vídeos da série Enfim o Fim. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você.